Bom, pessoal, para a gente colocar os materiais no meu personagem, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar todos os modificadores que tem nele. Então, para mim fazer isso, eu vou selecionar a cabeça, vou vir aqui e aplicar este modificador, que é o Subdivision Surface, e vou aplicar o modificador Mirror, tá? No corpo não tem modificador, no braço não tem modificador, nas antenas tem, né? Vou aplicar então o modificador das antenas. No olho também tem modificador e eu vou aplicar o modificador dos olhos. O corpo então vai ser um metálico branco, certo? E aí eu vou fazer o seguinte então, eu vou vir aqui nesta bolinha que é a aba de materiais. E aí aqui na aba de materiais eu vou mudar aqui, ó, o layout do Blender para shading. E aqui no shading, com o meu personagem, o corpo selecionado, eu vou criar um novo material clicando em New. Feito isso, eu vou basicamente deletar esse Principal BSDF, selecionando e aperto X e Delete, Shift A, tá aparecendo aí, né? Shift A, vou criar um shader e esse shader vai ser um metal, né? Então, o que seria um metal, pessoal? Ferro. Seria isso? Alumínio. Um alumínio? Eu vou colocar aqui um diffuse. Vou ligar. Vou colocar um diffuse. Vou criar um Shift A aqui com o cursor do mouse aqui dentro. Vou em shader e vou pegar um mix shader. Vou pegar o shader e ligar em surface. Vou pegar esse BSDF e ligar em shader. Tenho aqui um material difuso e agora eu vou Shift A e vou criar outro shader para a parte metalizada que vai ser o Glossy. Pego esse Glossy e ligo no outro shader. Tá gravando. E olha lá o meu material metálico, como é que ele tá. Tá interessante, não tá, meu material metálico? Posso mudar a cor aqui, posso colocar meio que cinza ou totalmente branco, certo? Ou posso mudar aqui para um amarelado, um esverdeado, um azulado, ou deixar meio que azulado, né? Ele falou que ele meio que é azul. Se eu diminuir o roughness, o que acontece? Ele fica mais reflexível, né, o meu metal. E se eu aumento o roughness, ele fica mais difuso. Beleza? Mas por que ele não aplica a cor no corpo inteiro assim, parece? Ele tá aplicando... Ah, porque eu apliquei no efeito de metal. Então, como eu apliquei no efeito de metal, ele está usando a cor luz na reflexibilidade do meu metal. Se eu colocar no difuso, agora sim. Para. Entendeu o que aconteceu? Viram o diferencial? Aí eu posso mudar a cor conforme a necessidade. Então vai ser branco com um reflexo azulado. Beleza? Vou deixar mais rugoso para ficar menos reflexível. E vou dar o nome para este material de metal underline branco. Beleza? Vou pegar este mesmo material e vou aplicar nos braços. Então vou selecionar esse braço, vou vir aqui na aba de materiais, vou clicar nessa setinha e simplesmente selecionar o material branco. Automaticamente ele já foi aplicado no braço direito. Vou selecionar o braço esquerdo e vou adicionar o metal no braço direito. Vou aplicar na cabeça, mesmo material. Clico aqui nessa bolinha e material. Só que a gente tem que pensar o seguinte: ele aplicou este material na cabeça inteira. Essa parte do interior da cabeça é que cor? Preto, né? Essa parte de dentro aqui dos olhos tem que ser preto, não tem? Exatamente. Então eu vou selecionar a cabeça, vou mudar para Edit Mode.
E em Edit Mode, eu vou selecionar as faces aqui do interior da cabeça, onde eu quero que seja preto. Então, eu vou apertar 1 para ficar de frente e vou selecionar aqui, ó, todas as faces onde eu quero que seja preto. Então, vai ser segurando o Shift, aperto aqui, aqui, aqui também, né? Aqui, essas duas faces aqui também, essa aqui não. Vou dar um zoom aqui para selecionar mais de perto. Essa parte é chatinha, né, professor? Sim, porque é o seguinte. Agora eu vou colocar o material conforme a seleção de faces, tá? Porque o mesmo objeto vai ter vários materiais aplicados. Selecionei aqui, aqui também. Essas faces aqui também. Aqui. E aqui. Aqui também. Não posso esquecer essas partezinhas. Aqui é continuidade. E para mim criar um novo material, aqui na aba de materiais, eu vou clicar nesse sinal de mais. Ele vai me dar uma bolinha para mim criar um novo material, então eu vou clicar em New. E aí eu vou chamar este material de tela preta. E aí eu simplesmente vou vir aqui no Principal BSDF, vou mudar o Base Color para preto. E aí eu vou clicar em Assign e tcharam! Tá lá a parte que eu selecionei. Professor, peraí. Se eu aumentar e diminuir esse specular, o que vai acontecer? Quem sabe o que é specular? O que é specular? Vamos perguntar aí pro tio Google. Vamos traduzir specular. O que quer dizer specular? E aí, ó, o que é specular? Esperando. Vamos lá, tio Google, diz pra nós. Especular com S não? Isso. Vai ficando tipo especular mesmo. Especular mesmo. Então vamos pensar o seguinte: quando a luz bate aqui no objeto, vamos pegar esse gabinete aqui, por exemplo. Quando a luz bate aqui, você não vê um reflexo da luz aqui? Não vê? Se eu estou olhando daqui, eu estou vendo a luz tipo refletindo, está mais claro aqui em cima. Isso aqui é o specular. É esse reflexo, essa refração da luz no objeto. Então, quanto maior o meu specular, mais a luz vai bater ali e refletir. E aí no meu monitor de LED, quando ele vai desligar, quando bate a luz ali, ele refraciona essa luz? Não tanto, né? Ele subtrai, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ele subtrai. É muito pouco specular que tem aqui. No nosso robozinho, eu vou deixar esse specular bem pequeno. Vou diminuir bastante. Em contrapartida, eu vou diminuir também o roughness. O roughness, quanto maior ele tiver, mais rugoso será a superfície. Quanto menor, mais liso, mais reflexível. Tá? Feito isso, esse material está pronto? Está pronto. Tá? Olha só como é que ficou. Hã? Ficou legal, não ficou? Tá, o que mais que eu tenho aqui na cabeça? É só esses dois objetos, né? Porque o nariz está separado, os olhos estão separados, né? E a boca e a orelha também, certo? Bom, vamos fazer agora então o material dos olhos, beleza? Bom, o contorno do olho eu posso colocar de uma cor, certo? E essa parte interior eu posso colocar como se fosse uma luz de LED, conforme o Yuri falou pra gente, não posso?
Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um novo material. E esse novo material, essa parte aqui, ó, de fora do olho, que material que vocês sugerem? Pode ser metal também, mas de uma outra cor. Pode ser metal também, mas de uma outra cor? Então a gente pode usar o mesmo princípio que a gente usou para fazer o material do personagem. Então eu vou deletar esse princípio BSDF, Shift A, Shader, e vou colocar um Mix Shader. Vou linkar esse shader com essa superfície. Não seria mais fácil copiar o material de baixo do corpo e só. Eu vou fazer novamente só para vocês verem como é que eu fiz, tá bom? Shift A, Shader, e vou colocar aqui agora um gloss e vou ligar esse gloss no shader de baixo. Shift A e vou criar outro, só que agora vai ser um diffuse BSDF e vou colocar na parte de cima. E aí a gente vai deixar ele azul, assim, beleza? Vou diminuir o Roughness para ele ficar bem reflexível, tá? Tá bem espelhado, né? E agora vou chamar este material de metal azul dos olhos. Vou clicar no mais aqui e vou criar um novo material que agora vai ser a parte interior do olho, que é o LED. E aí eu vou chamar este material de LED azul. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse princípio BSDF. Opa. Deletei, Shift A, Shader, e aí agora eu vou colocar um shader chamado Emission, que seria um shader de luz. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em Edit Mode, vou selecionar só a parte que eu vou colocar este LED azul, e vou clicar em Assign, e vou mudar o LED azul para uma cor assim. Beleza? Ou vocês preferem um outro azul? Tá bom assim? Ou um azul mais assim, mais claro. Assim tá legal, né? E aí eu tenho que fazer o mesmo pro outro lado. Seleciono o material LED azul e Assign. E aí eu posso sair do Edit Mode e tem lá o meu personagem pronto. Beleza? Cara de bravo? Olha só. Agora vamos fazer o material do nariz. O material do nariz eu acredito que a gente pode usar o mesmo material do corpo do personagem, né? Então eu vou vir aqui e vou selecionar o material branco, que é o metal branco. Agora, as orelhas, que são antenas, eu vou aplicar o metal branco e vou fazer um detalhe, pessoal. Na parte de dentro aqui dessa orelha, né? Nessa parte aqui em volta, né? Vou selecionar só essas partes aqui, ó. E aí nessas partes eu vou aplicar o mesmo material que eu apliquei no olho. Então eu vou clicar no sinal de mais, vou vir aqui na seta e vou pegar o material de metal azul dos olhos. Vou clicar em Assign e ele vai aplicar ali. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Certo? E aí eu vou selecionar o material azul dos olhos e Assign. E tá lá aplicado o material no meu personagem. Pronto, saí do Edit Mode e meu personagem tá pronto. Ah, professor, faltou a boca. Que cor que vai ser a boca do meu personagem? Pode ser o mesmo material do olho? Pode, né? Pra combinar? Mas eu acho que, pelo menos assim, que eu vejo na parte do Blender
Ah, legal. Então essa parte aí dele brilhando, a gente vai fazer o seguinte. Na aula que a gente for fazer a animação da boca falando, e a gente vai aplicar a textura e a gente vai criar essa boca mexendo para fazer essa luz piscando. Mas o Futurama ela não mexe, ela só. É só pisca. É só pisca quando ela faz. Então, aí a gente vai fazer essa aplicação dessa piscada, que a gente tem que criar uma animação. Professor, Deus parabéns. Hã? Deus parabéns. Ficou legal? Vamos fazer uma sessão de fotos com esse personagem? Pra gente fazer uma sessão de fotos, pra gente fazer uma sessão de fotos, a gente tem que criar um fundo infinito, a gente tem que criar um estúdio aqui. Vamos criar um estúdio para esse personagem? Como que eu faço isso? Eu volto aqui para o modo layout, e aí eu vou Shift A, criar um plano, vou colocar na visão de cima, apertando o 7, vou escalonar, vou afastar, e aí eu vou fazer o seguinte, para ficar na visão de frente, vou descer este plano um pouquinho assim, vou mudar para Edit Mode, vou pegar o modo de arestas, vou selecionar essa aresta de trás, eu vou apertar Z e fazer uma extrusão no eixo Z. Agora eu seleciono essa aresta, dou um Ctrl B para mim aplicar um bevel e vou dar uma curvatura aqui de 5. Tá legal, né? 5, tá. Feito isso, eu volto para o Object Mode, botão direito do mouse, vou em Shade Smooth e tá pronto o meu estúdio com fundo infinito. Vou só escalonar no eixo X. Então, SX, escalonei no eixo X. E aí no estúdio eu preciso de iluminação para poder dar certo a visualização dos meus materiais. Então eu vou dar um Shift A e vou criar basicamente uma luz. Então eu vou vir aqui em Light e aí eu tenho vários tipos de luz: Point, Sun, Spot e Área. Eu vou usar a luz área. Então seleciono área. Criei a minha luz área. Vou puxar aqui para cima e para cá. E para mim ver como é que está ficando a iluminação, eu vou mudar para o modo render aqui do lado, aqui, ó, nessa bolinha. Bom, criei uma luz, tá aqui a minha luz. Perceberam que quando eu aproximo ela do meu objeto, do meu personagem, ela está sendo emitida lá no... Opa. Deixa eu deletar e fazer de novo. Shift A, Light, área, criei minha luz. Percebam que conforme eu aproximo do meu personagem, eu consigo ver a luz. E conforme eu afasto, ela vai se desfazendo, sumindo, né? Por quê? Porque eu tenho uma luz de 10 watts. Vamos aumentar os watts dessa luz? Vamos pôr 1000? Para 1000 watts tá muito, não tá não? E olha só, vamos fazer o seguinte agora. Vou afastar essa luz, vou colocar na visão 3 e vou rotacionar ela para apontar para o meu personagem. E aí, quando a gente ilumina o cenário, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: eu não posso tacar uma luz direta assim no meu personagem, eu tenho que iluminar o cenário primeiro. Então eu vou colocar uma luz de fundo, porque quando eu vou fazer um ensaio fotográfico, eu tenho que evitar essas sombras duras. Então eu taco essa luz lá para o fundo e vou pegar meu personagem e trazer ele aqui para frente. Então essa luz é para iluminar o cenário, Shift D, e eu vou pegar essa luz agora e trazer aqui para frente. E essa luz assim vai iluminar o meu personagem. Só que eu vou diminuir para 500 watts a potência dessa luz. Vou iluminar esse fundo branco, tá? Vou mudar a cor dele para uma cor... Vou criar um novo material chamado de fundo do cenário. E vou deixar ele laranjado. Vou vir aqui para ver como é que tá ficando. E já tá ficando bem legal, né? Tá ficando interessante, não tá?
Só que tem uma sombra muito forte aqui na frente, então eu vou ajustar isso aqui. Vou pegar essa luz e voltar, trazer ela um pouco para frente, para iluminar um pouco mais o meu personagem. Ah, agora já deu outra visão, né? Já deu outra cara. Mas eu tô achando que essa sombra debaixo da cabeça dele tá ruim, tá forte. Então eu vou dar um Shift A, vou criar uma luz. Dessa vez eu vou criar um ponto de luz. E aí eu vou pôr esse ponto de luz aqui. E vou diminuir a força para 5 watts. Beleza? Posso fazer o seguinte agora, eu posso pegar essa luz de frente, duplicar, Shift D, leva ela para cá, 7 para mim ficar na visão de cima, vou rotacionar ela, para mim ter uma visão lateral assim, e iluminar a lateral do meu personagem do lado de cá. Faço a mesma coisa, Shift D, e do outro lado, trago para cá e rotaciono essa luz. Agora tá ficando interessante, né? Tá ficando bonito, né? Só que essa luz de fundo tá muito forte, não tá não? Vou diminuir um pouquinho a potência dela para uns 800 watts. Acho que assim tá interessante. E aí, feito isso, tá pronto basicamente o meu personagem, tá pronto basicamente a iluminação do meu cenário. Eu simplesmente agora posso vir e posicionar o meu personagem para fazer uma sessão de fotos com ele, tá? Só que aí temos um porém. Vocês estão vendo um pontinho aqui no meio? Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Eu selecionei o braço esquerdo e aí ele tem esse pontinho aqui no meio. Esse pontinho é o anchor point. E o que seria esse anchor point? É a partir desse ponto que o meu braço vai girar. Olha só que loucura. Se eu girar o meu braço, eu quero fazer este movimento aqui, ó, com o braço. Levantar o braço assim. Olha só, vou girar. Ele vai fazer o quê? Ele está girando a partir daquele ponto. Então eu preciso trazer esse ponto para onde? Para o meu cotovelo, né? Como que eu faço isso, professor? Vou dar um Ctrl Z. Que cotovelo, Cristian. Ó, cotovelo. Boa, ombro. Tem que trazer esse ponto aqui, ó, para a articulação do meu ombro, que seria nessa parte de cima aqui do braço do meu personagem, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e mudar para wireframe, tá? Vou mudar para Edit Mode. E aí no Edit Mode, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar para vértices. Um para ficar na visão de frente. Vou selecionar todos esses pontos. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou em... Deixa eu achar aqui. Anchor Point. Centralizar o Anchor Point, como é que é mesmo? Agora esqueci, deu branco. Me ajuda a lembrar aí, pessoal. Snap Vértice. Vou em Snap Vértice. E aí aqui em Snap Vértice eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, Cursor to Select. Quando eu clico em Cursor to Select, ele vai pegar o cursor do mouse, que é este ponto aqui, e vai trazer para o centro, pessoal, da minha seleção. Olha só. Ele colocou o cursor lá no centro da minha seleção. E aí eu vou sair do Edit Mode, vou para o Object Mode, e aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou agora fazer o seguinte. Set Origem, tá? To 3D Cursor. E aí ele vai levar o Anchor Point lá para onde estava a minha seleção. E agora, se eu for rotacionar o meu braço, ele vai rotacionar a partir daquele ponto.
E aí eu posso colocar na visão 3 e levantar o braço do meu personagem e rotacionar ele. Tá? Faço a mesma coisa pro outro braço, porque o anchor point está aqui, né? E aí então vou selecionar o outro braço. Como que eu faço? Wireframe, Edit Mode, para ficar na visão de frente. Seleciono esses 4 vértices, botão direito do mouse, vou em Snap Vértice, Cursor to Select, volto para Object Mode, botão direito do mouse e agora Set Origin to 3D Cursor. E agora sim eu posso movimentar o braço de cá também. Posso rotacionar este braço. Hã? Eu fiz ele assim, ó. Não tá legal? Então vamos desfazer o movimento e vamos simplesmente rotacionar o braço para cima. Não? Não, deixa pra baixo pra ver. E esse é o tracinho aqui que tá legal. Tá legal assim? Mas para não ficar tão engessado, digamos assim, vamos fazer um movimento. Assim. E aí eu faço o mesmo para a cabeça do personagem. Rotaciono um pouquinho a cabeça do personagem. Parece que a boca dele é um bigodinho. Bom, meu personagem já está posicionado, pronto para a primeira foto. O que eu preciso agora, pessoal? Eu tenho a luz, eu tenho o cenário, eu tenho o personagem pronto. Eu preciso agora fazer o quê? Para tirar uma foto? Uma câmera, exatamente. Então eu vou criar a câmera, apertando Shift A. E aí eu venho aqui em Camera, câmera. Esse triângulo é a minha câmera, certo? Vou arrastar para cá. Para mim ter a visão da minha câmera, eu vou criar uma nova aba da minha 3D View. Então eu vou vir aqui no canto e vou abrir uma nova 3D View. Vou apertar 0 com o cursor do mouse aqui dentro. E aí, o que está dentro desse quadro é o que está aparecendo na minha câmera. Tá? Vou posicionar a minha câmera. Deixa eu aproximar aqui para mim ver melhor, né? Vou afastar mais um pouco a minha câmera. Posso apertar N e abrir essa aba de configurações e colocar o eixo X 90 graus para a câmera ficar totalmente reta. E aí eu posso simplesmente vir aqui e renderizar porque está pronto. Então eu vou salvar o meu projeto, vou vir aqui em Render e anotem aí porque na próxima aula eu quero que vocês me digam como funciona o processo de renderização, ou seja, o processo de criação da imagem 3D. Vou clicar em Render Image e tadã! Tá pronto lá o meu personagem. Não tô gostando dessa sombra. Não tô gostando dessa sombra. Vocês estão gostando dessa sombra? A imagem 3D tá pronta. Eu vou vir em Image, Save e vou salvar como foto. Underline 01 do meu robô IP. Para a próxima aula é para trazer como funciona a renderização da imagem 3D. Não, eu quero que vocês pesquisem porque eu vou falar sobre renderização. Tá bom? Curtiram? Vou parar a gravação.